Graça e paz, bom dia. Mais uma vez estamos aqui na nossa jornada, no nosso compromisso de oração. Glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Ontem tivemos um encontro no templo e o Senhor ministrou nosso coração ali. Que bênção. Glória a Deus. Irmão Bruno, graça e paz, pastora. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu creio na transformação da nossa cidade. Eu creio também que a transformação de uma cidade é instrumento para a transformação de um estado inteiro. E a transformação de um estado inteiro leva um país à transformação. Eu creio nisso. Eu creio no avivamento de uma nação. Eu creio que o nosso Deus, Ele tem um propósito especial de levar a salvação a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que a promessa do Senhor de voltar, buscar a sua igreja, ela não retarda. Ele não está retardando a sua promessa. Estamos aqui até agora porque Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é tremendo, o amor de Deus é tremendo. Não dá para comparar o amor de Deus com o amor que a gente tem pelas pessoas, né? Nós não sabemos amar e nós precisamos de Cristo em nós para podermos ministrar amor para as pessoas. Nós não amamos de verdade. Nós precisamos realmente nos atentarmos para o fato de que sabendo que Deus tem essa vontade, esse desejo de salvação, e sabendo que o apóstolo Paulo, ele dirigindo-se aos Efésios, ele ministra uma palavra, ele dá uma espécie de conselho que, ao olhar para isso, é preciso temer muito, e ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus. A Bíblia não diz que a gente tem que ser deuses, mas que a gente precisa ser imitador do nosso Deus. E o nosso Deus ama o mendigo, ama o drogado, ama a prostituta, ama o homossexual, ama homem, ama mulher, ama negro, ama branco, ama amarelo, ama mulato. Deus ama. E não há nada que a gente faça que possa levar Deus a nos amar menos ou nos amar mais, porque Ele simplesmente nos ama. Ele ama e ponto. Mas nós amamos com um amor meio que circunstancial, meio que condicional. Porque nós amamos até que alguém vacile com a gente e a gente deixa de amar. Então, nós devemos entender que a palavra de Deus, ela
ela nos ajuda, ela discerne até mesmo as intenções do nosso coração. É por isso que a Bíblia vai dizer claramente que nós achamos Deus em oração quando o buscamos. Buscar-me-eis e me achareis. Mas eu sempre falo que talvez a coisa mais difícil é encontrar Deus em oração. Talvez, igreja, a coisa mais rara que existe em nosso tempo principalmente é achar Deus em oração. Porque a Bíblia vai dizer que nós temos que buscar a Deus para encontrarmos, mas nós temos que buscar de todo o nosso coração. E buscar a Deus de todo o coração é esvaziar-nos de tudo o que não é de Deus, de tudo que desagrada a Deus, de tudo que nos preocupa, de tudo que nos embaraça. E esse exercício, ele é extremamente poderoso. Às vezes nós oramos pensando em vingança. Às vezes nós oramos com o coração voltado para a competitividade. Às vezes nós oramos buscando coisas da nossa vontade. Ontem nós lembramos disso enquanto conversávamos ali no templo com os amados e queridos que nos deram muita alegria em comparecer ao encontro ontem. E nós estamos falando sobre isso, sobre todas as vezes que nós fazemos a nossa vontade, nós nos desviamos da vontade de Deus. E sei, e você sabe, todos nós sabemos que orar é uma ferramenta. Orar é um veículo de comunicação com Deus que Deus preparou para que nós tivéssemos uma conversa, um relacionamento com Ele. Oração e leitura da palavra é comunicarmos com Deus. Em oração falamos e pela palavra ouvimos o que Deus tem para falar. Então eu quero hoje ler com você o texto de Neemias capítulo 6, versículo 1 e 2. Neemias 6, 1 e 2. Diz assim, a gente vê que Neemias está trabalhando, está cuidando dos problemas internos, resolvido então os problemas internos e voltando-se para de novo ao que está sendo feito em relação ao muro exatamente. Nós vamos ver logo no capítulo 6, a epígrafe aqui vai dizer assim: os inimigos conspiram contra e intimidam Neemias. Vai agora no capítulo 6, que é aqui a reta final dos nossos 52 dias. Neemias vai ser aqui mais uma vez bombardeado com as investidas do inimigo. Agora olha a estratégia. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, olha só, o muro aqui, os tijolos aqui, as pedras aqui já estão colocadas todas no lugar, e que nele não havia brecha alguma. Glória a Deus. Ele está falando aqui que o muro já está construído, já está vistoriado e inspecionado, e não há brecha alguma no muro. Não há brecha alguma no muro. Ainda que até esse tempo
não tinha posto as portas nos portais. É o inimigo entendendo o seguinte: ainda há uma chance. Sambalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentava fazer-me mal. Agora o inimigo, ele não está combatendo a construção mais, porque ele viu que o muro está construído. Agora ele muda a estratégia, não falando mal do muro, não dizendo que o muro é fraco, que vai cair com um sopro, com a raposinha. Ele não está mais aqui ligado ao fato de que ele vai conseguir impedir que o muro seja construído, porque o muro já está construído. Eu entendo que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, já tem construído o muro sobre a sua cidade nesse tempo. Por exemplo, a igreja plantada na sua cidade. E aqui vai dizer que o inimigo percebeu que o muro já estava construído, que não havia brecha. Mas havia uma chance. Havia uma chance ainda de tentar, na verdade, que Neemias deixasse a obra. Que Neemias deixasse não mais uma brecha, porque não tinha brecha agora, mas que Neemias deixasse legalidades abertas. Depois eu vou falar sobre legalidade em outro momento, acredito. Mas eu quero pensar aqui com você bem rapidamente sobre o seguinte. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ser imitadores de Deus. E eu gosto muito do texto de 1 Coríntios capítulo 2. Irmã Flávia Almeida, graça e paz. Desculpa, irmãos, eu fiz um parênteses aqui. A irmã Flávia Almeida está dizendo graça e paz junto com a irmã Darlete em Campo Grande. Deus abençoe aí. Deus abençoe. Que bom que vocês estão participando da live. Glória a Deus. E assim como muitos outros irmãos, amigos que nós não conhecemos pessoalmente, são de outra cidade, de outros estados, nossos companheiros legendários que eu vejo aqui sempre na nossa live, glória a Deus por isso. Voltando aqui, é importante que eu gosto do texto de 1 Coríntios capítulo 2, que lá vai dizer o seguinte, que o homem natural, ele não discerne as coisas de Deus, mas o homem espiritual, esse sim, ele discerne todas as coisas. Não só as coisas espirituais. Inclusive ele vai fazer o seguinte, o apóstolo Paulo vai falar assim, ele sabe separar entre as coisas espirituais e as espirituais. É interessante que ele não fala as espirituais e as materiais. Ou seja, tudo que envolve o homem espiritual é espiritual. Existe no mundo espiritual o mal, o bem. E o homem espiritual, o ser humano espiritual, ele consegue discernir tudo, e Paulo ainda vai dizer tudo e muito bem. É interessante que agora o muro está pronto, o inimigo não conseguiu impedir a construção, não conseguiu impedir que eles fechassem todas as brechas, mas ele então agora muda a estratégia e começa a tratar, meio que tratar bem. E ele chama para uma festa, ele chama para um conclave, ele chama para estar juntos, ele chama para uma certa comunhão, para se congregarem. Mas para isso teriam que descer ao vale de Ono. Para isso eles teriam que deixar a obra.
Para isso, eles teriam que abrir mão do foco em que estavam de construção do muro. Mas há aqui uma frase que mostra uma questão de discernimento e que vai dizer: porém, intentavam fazer-me mal. Então eu quero aqui, nesta manhã, a nossa pergunta hoje é: eu discerno, eu consigo discernir, eu posso discernir a intenção do inimigo? Eu estou capacitado para discernir a intenção do inimigo? Quando eu falo de 1 Coríntios capítulo 2, o capítulo 2 de 1 Coríntios, ele encerra com uma afirmação, com uma declaração muito poderosa, muito forte, que é dizendo o seguinte: que nós temos a mente de Cristo. E Cristo, a mente de Cristo, discerne as intenções do inimigo. Ou seja, essa ideia de cair em tentação, de ceder às tentações do inimigo, ela é uma coisa nossa, humana. Por quê? Porque a mente de Cristo conhece as intenções. Então, quando alguém ou quando o inimigo ele investe contra nós com intenções, ele não precisa falar que está querendo nos destruir. Nós já sabemos que o inimigo não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, quando ele vem com ofertas especiais de amizade, é preciso que haja discernimento suficiente para entender: não, nesse convite, nessa ideia de comunhão, nessa tentativa de se ajuntar comigo, há uma intenção por trás disso. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus tem propósito em tudo que faz, e o diabo também tem propósito em tudo que faz. Ele não faz nada à toa. Todas as vezes que ele investe pensando em três coisas: em roubar, em matar, em destruir. E ele estava tentando tirar então a Neemias do foco, tirar Neemias da obra. E os muros estavam construídos, mas porém as portas ainda não haviam sido colocadas nos portais, e para o inimigo havia ainda uma chance. Deixa eu falar uma coisa para você: o inimigo sempre vai achar em nós uma chance para ele tentar nos destruir. Então é preciso que nós peçamos ao Senhor discernimento. Posso eu discernir a intenção do inimigo? Posso, se eu estiver deixando que seja atuante em mim a mente de Cristo. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar pela nossa cidade? Pai de amor, Pai querido, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome. Nós, ó Deus, queremos aqui ser gratos a ti, porque o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor grandioso, o Senhor que é glorioso, o Senhor que é todo-poderoso, o Senhor que é dono de todo o universo, o Senhor se permitiu, o Senhor aplica um princípio do Senhor mesmo sobre nós, que é implantar em nós a mente de Jesus Cristo, seu Filho. Ó Deus, muito obrigado, porque Jesus sempre manifestou o discernimento quanto às intenções do inimigo. Pai, aqueles inimigos, eles muitas vezes vêm com uma máscara, com uma capa de alguém que quer o bem, de alguém que quer amizade, porém há uma intenção para o mal. Pai, no nome de Jesus, que toda a intencionalidade do inimigo com respeito à nossa vida, ao nosso trabalho, ao nosso foco, Pai, que seja quebrado no nome poderoso de Jesus, que cada crente possa discernir as intenções do inimigo,
as intenções do inimigo que vem, ó Deus, vestida de boas intenções, vem vestidas de boas ofertas, vem vestidas de bons convites, vem vestida de bons amigos. Pai, no nome de Jesus, que haja discernimento no coração, no espírito, na mente de cada membro do corpo do Senhor Jesus, para que não caiamos em tentação, para que não cedamos, ó Deus, às investidas do inimigo. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é Deus que conhece todas as coisas e conhece todas as coisas e habita em nós. Portanto, o Senhor é o Deus que nos confere discernimento para, ó Deus, discernirmos a intenção do inimigo. Pai, sabemos que a intenção do inimigo é de matar, de roubar e destruir, mas a intenção do Senhor, o desejo do Senhor, a vontade do Senhor, o propósito do Senhor é restaurar, é reconstruir, é salvar, é libertar o nosso povo. Povo esse que nós colocamos diante do Senhor agora, nesta manhã, colocamos o nosso povo, a nossa cidade, as nossas cidades, a nossa nação nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário de 5h30 da manhã. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação na live nesta manhã.